Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Gente Negócios aqui pela TV da Cidade, Canal 7. Hoje eu bato um papo com José Eduardo Risse, especialista em contabilidade médica. Fique comigo, o Gente Negócios está só começando. O convidado de hoje vai falar sobre um assunto que vem ganhando muito destaque nos últimos tempos, que é a contabilidade médica. Hoje, o Gente Negócios entrevista José Eduardo Risse, que comanda a Risse Contabilidade, uma empresa que se especializou nessa área e vai contar um pouquinho pra gente. Risse, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Fabiano. Bem-vindo à TV da Cidade. Obrigado. Risse, quando é que você percebeu que a contabilidade médica era uma área, um novo nicho, né? Não um novo nicho, mas um nicho a ser explorado? Porque a gente sabe que hoje todo empresário precisa do contador aí para várias funções, são impostos, informações, mas o médico tem também algumas peculiaridades. Quando é que você percebeu que isso era um mercado aqui em São José do Rio Preto? Aqui em São José do Rio Preto já até existia alguém que fazia esse tipo de serviço, mas foi a naturalidade no escritório. O escritório atendia todo o ramo e aconteceu naturalmente. A gente conseguiu descobrir o atendimento fora de Rio Preto, na verdade. Hoje consegui atender a nível nacional. Eu não conheço outro escritório fora de Rio Preto que faz esse atendimento especializado ao médico. Só conheço em Rio Preto. E os escritórios de Rio Preto normalmente atendem só em Rio Preto. Então eu acho que um grande diferencial nosso é atender, não ter fronteiras. A gente atende todo o estado de São Paulo, estado de Minas. Ultimamente a gente abriu empresa em Fortaleza, para a gente foi uma conquista, então é bem interessante essa questão de não ter limite. Tá? Ou seja, com a tecnologia é possível também ter essa troca de informações e isso foi possibilitando com que vocês crescessem também ao longo dos últimos anos. Sem dúvida, sem dúvida. Não só essa possibilidade, mas o médico, o nosso cliente foco, a nossa especialidade, o médico utiliza muito isso. O médico hoje, o atendimento é 100%, diria, online, ou por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp. É dessa forma que a gente atende o cliente hoje. São várias ferramentas. Bom, antes da gente continuar a entrevista, eu estive lá na Risse Contabilidade para conhecer um pouquinho da estrutura e como é que o pessoal trabalha. Vamos ver no VT, pode rodar. Eu faço a parte do processo de abertura da empresa, a parte de constituição, contrato social, o processo de abertura da Receita Federal, na junta comercial e no Conselho Regional de Medicina, que na maioria dos nossos clientes são médicos, né, contabilidade médica. Aqui nós trabalhamos na abertura da empresa e no pós-abertura, correto? E tudo que eles precisam no pós-abertura, a gente passa as informações para eles em relação aos impostos, em relação aos cadastros nos hospitais onde eles prestam serviço. Eu faço a emissão das notas fiscais e participo também no processo de cadastro dos médicos nos hospitais. Bom, vocês viram aí que tem um passo a passo, até você falou do WhatsApp, realmente usa-se várias ferramentas para poder comunicar com o médico. O médico que tem uma vida muito corrida, cirurgia, clínica, hospital, então vocês acabam dando um atendimento personalizado também. Sim, sim. Eu diria que o diferencial do escritório hoje é atendimento. É o tipo de serviço que é prestado, é a forma que atende, a qualidade no atendimento. Eu acho que o diferencial hoje é esse. E o que o médico exige também é esse atendimento diferenciado. Você diria que em Rio Preto ainda tem muitos médicos que desconhecem que existe esse serviço mais específico, mais voltado para eles mesmo, com mais agilidade? Eu acredito que sim, eu acredito que tem sim. Na verdade eu não digo nem que desconhece, mas existe um grande mito aí para os médicos em relação a custos, em relação à burocracia, em relação a ter empresa, ter dor de cabeça, onde hoje eu enxergo totalmente o contrário. Ter empresa
facilita a vida deles, reduz o custo deles. Então, eu acho que existe um mito. Talvez não a falta de conhecimento desse tipo de serviço, mas sim uma barreira aí a ser quebrada na cabeça deles. Existe um receio, muitas vezes, de passar de pessoa física para pessoa jurídica, achando que vai ter mais impostos, mas inclusive a gente vai mostrar daqui a pouco um exemplo. Nesse caso dos médicos, é até o contrário. Compensa-se fazer essa transição para poder reduzir custos, agilizar, simplificar o processo também. Com certeza, com certeza. Na verdade, é bem o que você falou, eles têm o medo, eu não diria nem talvez da questão do imposto, de achar que é maior ou menor, mas sim a burocracia, a dor de cabeça, o que eu sempre ouço. Ah, mas eu vou ter que cuidar da empresa. Não, cuidar da empresa a gente cuida. A gente cuida para você. Essa é a especialidade de vocês. Todos os dias é o que vocês fazem lá na RICE. Mas eu acredito que por um passado aí, entendeu? Onde era tudo muito manual, em escritório, onde o papel predominava, o médico realmente, não só o médico, mas qualquer empresa era trabalhoso. E hoje não, hoje a gente costuma dizer lá no escritório, normalmente para os clientes, que o trabalho dele é pagar os impostos no final do mês, o restante é com a gente. Essa burocracia, as suas informações é o que vocês entendem, é o que fazem no dia a dia. Mas como você estava dizendo, hoje está mais simples um pouco, mesmo assim ainda precisa de um profissional para orientar, para ter todos os caminhos. Sim, sim. O profissional é necessário, não tem como correr disso. Ainda bem, né? Mas, sim, bem mais simples. Com certeza, bem mais simples. O processo está mais ágil, a forma de se fazer para a gente é mais fácil. Então, o processo simplificou bastante. A informatização ajuda demais, né? É o que ajuda. Por exemplo, um médico que estiver vendo o programa agora e tiver interesse em saber um pouco mais. Quanto tempo demora, por exemplo? Ele vai fazer o contato lá com vocês. Em quanto tempo ele consegue passar de pessoa física para jurídica e começar a ter o recolhimento dos impostos nessa nova forma? Hoje, em São José do Rio Preto, a nossa média é em torno de 10 dias. 10 dias o médico está emitindo nota fiscal, trabalhando, mudando a forma de tributação dele, hoje em São José do Rio Preto. Existem algumas particularidades, cidades menores, talvez que não tenham o processo eletrônico, demora alguns dias a mais, cidades um pouco maiores que às vezes acontece um pouco mais rápido, alguns dias a menos, mas a média é 10, 15 dias para estar emitindo nota, para estar trabalhando. Entendeu? Que é um tempo bem curto, né? Antigamente não era assim, demorava mais. A maioria dos médicos que eu converso hoje, mas eu achava que era 90 dias, eu achava que era 120 dias. Eu ouvi falar que era não sei quantos meses, entendeu? A maioria dos médicos que vêm para o primeiro atendimento hoje, vem com essa cabeça. Mudou-se muito, mudou-se muito. Que bom, né? Já que tem que se cumprir as obrigações, os impostos, tudo isso, que bom que seja mais ágil para que se possa trabalhar na legalidade e fazendo aí corretamente, tendo também serviços que são especializados e que podem dar essas informações. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você que está acompanhando Gente Negócios, não sai daí que eu volto já já. Viajar para os parques de Orlando pode fazer parte do seu plano. Promoção Meu Plano é Ir para Orlando. Faça o plano Uniflex da Unimed Rio Preto para você e sua família, com descontos especiais e concorra a 2 viagens para Orlando. E fazendo o plano Uniflex, você também concorre a mais 5 tablets. Se você já queria fazer parte do melhor plano de saúde, este é o momento. Faça o plano Uniflex e participe da promoção. O programa Gente Negócios vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da noite, na TV da Cidade, com reprises às segundas e quartas-feiras. O programa traz entrevistas com empresários de diferentes setores para falar um pouco sobre a economia de São José do Rio Preto, projetos, novidades, ideias e informações que agregam para o público telespectador. Traz matérias, indicadores econômicos e agenda de cursos. O programa é postado no YouTube e no Facebook e fica disponível para compartilhamento. Você viu aí que são muitas as vantagens em ser parceiro da TV da Cidade. Você já sabe, Gente Negócios é informação, visibilidade e resultado.
Eu continuo o Gente Negócios de hoje conversando com José Eduardo Risse, da Risse Contabilidade, uma empresa que se especializou em contabilidade médica. Risse, você estava explicando um pouquinho como é que funciona todo o processo e esse atendimento personalizado, como é que é? Porque o médico, como a gente falou aqui, não tem tempo, tem uma série de afazeres e ele quer, quando contrata um serviço, ele quer um atendimento mais específico. Como é que funciona isso lá na prática para vocês? Na verdade, eu não digo nem que ele quer, eu acho que ele necessita de um atendimento diferenciado, específico. Hoje a gente sabe que quando a gente diz que para abrir uma empresa rápido, para agilizar o serviço para o médico em 10 dias, às vezes o que dificulta isso é esperar o médico ir num cartório fazer uma cópia autenticada. Esperar o médico reconhecer firma de uma assinatura dele. Porque o horário de trabalho dele, às vezes não, sempre é muito... Mexe-se muito na agenda, né? Na agenda, único dia. E normalmente o médico trabalha-se 12 horas por dia, quando não trabalha 36 direto. Um dos grandes diferenciais do escritório, e o que a gente preza muito, é esse atendimento, esse tipo de serviço. É ir até o médico está num hospital... A gente vai até o hospital atender ele lá, o médico está numa clínica, a gente vai até a clínica, a gente tem pessoal preparado, especializado para isso. E também ir num cartório para ele, fazer uma cópia autenticada, reconhecer uma firma, buscar um documento, levar, entregar, essa agilidade no serviço. Eu acho que um dos diferenciais e o que agiliza muito o processo é esse serviço. Até porque hoje em dia, se você vai para o trânsito, se você vai, de repente, para pegar uma assinatura, autenticar um documento, vai um meio período de trabalho ou mais. Então, se vocês já fazem isso, já tem isso como uma especialidade, ajuda bastante. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho dessas vantagens na prática, em relação aos custos mesmo. Tendo como base um faturamento de R$1.000, para facilitar aqui para a gente entender. O que o médico pagaria como pessoa física, né, de impostos, lá, o quanto restaria, o que ele pagaria como pessoa jurídica. Dá para a gente dar esse exemplo, sim, até para quem está assistindo entender um pouquinho dessa diferença? Dá sim, eu tenho até um flyer que eu costumo dizer que é minha ferramenta de trabalho. Numa comparação de pessoa física para jurídica, em cima de R$1.000, mas fazendo um cálculo em cima de um valor de recebimento maior, onde ele cai, que é o caso do médico, ele cai numa tributação de 27,5% no imposto de renda. No imposto de renda. Tá? Dá uma diferença bem expressiva, e ainda mais se você multiplicar isso, às vezes por bem mais, que é o valor da retirada do médico. Fazendo uma conta meio rápida, entre imposto de renda e INSS, pessoa física, dá em torno de 38,5% de retenção na fonte. Retenção na fonte essa que cairia por um recebimento líquido de R$615. Tem alguma particularidade aqui que talvez mexeria um pouco para cima ou um pouco para baixo por tabela de imposto de renda, que dependendo da quantidade de fonte que ele receber, isso pode ter uma pequena variação. Uma variação, tanto para baixo quanto para cima, porque tem uma dedução da tabela também. Tá? Mas essa seria a média, então. A média, de R$1.000, ele ficaria então pagando, né, todos os impostos com R$615 na mão. Certo, na pessoa física. E Na pessoa jurídica não tem segredo, é isso e ponto. Tá? Na pessoa jurídica ele tem uma carga tributária de 13,33%. Isso entre impostos federais e municipal, que é o que ele teria que pagar. Eu vou até detalhar, mas normalmente eu costumo dizer para o médico 13,33, é teu imposto, para não ficar falando, 4,8 é imposto de renda, 2 é ISS. São vários nomes de taxas que até no final vai dar os 13,33. Entendi. Tá? Na pessoa jurídica, o médico pagaria 4,8 de imposto de renda da pessoa jurídica, 2,88 de contribuição social sobre o lucro líquido, PIS 0,65 e COFINS 3%. Esses são os impostos federais, com mais 2% de ISS. Esse ISS ele é variável de prefeitura para prefeitura, mas hoje no estado de São Paulo a maioria das prefeituras está com ISS de 2% para o médico. Tá? O ISS é o imposto sobre o serviço, isso, a prestação na verdade, do serviço. Isso, na verdade é ISSQN, né? Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Certo. R$856 líquido daria.
uma diferença de R$250 aí, a cada R$1.000 entre pessoa física e pessoa jurídica. A cada R$1.000, então, a diferença entre as duas opções seria mais ou menos R$250. R$250. Que é uma diferença significativa, tendo em vista que o médico pode ter aí esse rendimento multiplicado às vezes por 20 10, ou mais, 20, 30 vezes isso. mais, é uma diferença significativa. Fora também essas outras vantagens que você disse aí. Agilidade, a personalização. E o que é mais interessante, né? Eu sempre falo aqui no programa que é a importância da informação, né? Se você vai buscar informação, principalmente em relação a leis, a impostos, sempre há uma maneira de se conseguir maximizar, fazer corretamente também. Sim, ter essa tranquilidade, dizer, né? Para o cliente dormir. Ó, doutor, faz dessa forma e dorme, que você está tranquilo, você está correto. Que vai ficar muito... Sim, é a maneira mais barata e correta de se fazer. Sem contar, Fabiano, que tem um outro detalhe em relação à abertura de empresas, que é o que a gente está falando. Hoje, eu diria que é meio que uma modinha no tipo de serviço. Porque todo mundo exige. Modinha que eu digo porque todo mundo exige. Todo tomador de serviço está exigindo a nota fiscal para fazer o pagamento. Quer a nota fiscal para fazer o pagamento. Que para ele também é a melhor forma de estar pagando, entendeu? Corretamente. Então, o médico tendo a empresa aberta, ele tem portas abertas aí para o trabalho em N lugares. Tá? Inclusive é uma exigência, muitas empresas só fazem pagamento via conta jurídica e aí realmente precisa ter a nota, precisa ter tudo isso, senão... Sim, senão não né, às vezes o médico vai, eu tenho alguns casos que o médico vem lá na loucura de abrir empresa, porque ele fez o plantão e não tem como receber. Eu fiz o plantão e agora não consigo receber. Eu preciso abrir empresa rápido para receber. Porque ele vai, faz e não tem essa consciência de que teria que ter empresa aberta. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você que está acompanhando o Gente Negócios, não sai daí que eu volto já já. Viajar para os parques de Orlando pode fazer parte do seu plano. Promoção Meu Plano é Ir para Orlando. Faça o plano Uniflex da Unimed Rio Preto para você e sua família, com descontos especiais e concorra a 2 viagens para Orlando. E fazendo o plano Uniflex, você também concorre a mais 5 tablets. Se você já queria fazer parte do melhor plano de saúde, este é o momento. Faça o plano Uniflex e participe da promoção. O programa Gente Negócios vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da noite, na TV da Cidade, com reprises às segundas e quartas-feiras. O programa traz entrevistas com empresários de diferentes setores para falar um pouco sobre a economia de São José do Rio Preto, projetos, novidades, ideias e informações que agregam para o público telespectador. Traz matérias, indicadores econômicos e agenda de cursos. O programa é postado no YouTube e no Facebook e fica disponível para compartilhamento. Você viu aí que são muitas as vantagens em ser parceiro da TV da Cidade. Você já sabe, Gente Negócios é informação, visibilidade e resultado. De volta com o terceiro e último bloco do Gente Negócios dessa noite, eu bato um papo com o José Eduardo Risse, da Risse Contabilidade Médica. A gente está falando aqui um pouquinho sobre as vantagens dos médicos em se tornarem pessoas jurídicas, para agilizar o processo de recebimento, para inclusive não ter dor de cabeça com os impostos, já que a preocupação, a área de atuação é outra. E você estava começou falando no programa sobre o crescimento de vocês, que hoje com a internet, com a tecnologia é possível atuar em outras cidades e vocês também abriram escritórios. Como é que surgiu essa necessidade aqui na região também? Você falou sobre outros estados, como que foi isso? A necessidade em outras regiões foi justamente pela demanda. Aquilo que a gente conversou no início, eu não vejo esse tipo de serviço em outras cidades, eu realmente desconheço. E acabou acontecendo muito legal em outros lugares. Hoje a gente conta com home office em Jundiaí, a gente já tem esse tipo de atendimento lá. A gente atende todo o estado de São Paulo. É fácil, é muito fácil, muito tranquilo. Sul de Minas a gente atende também muito legal, tá bem, a coisa aconteceu bastante lá. Aí tem alguns menores, mas onde a gente tem clientes e não teve dificuldade para o atendimento.
Outra coisa que acontece bem legal com a gente tem um médico que está fazendo residência aqui em São José do Rio Preto, mas a cidade dele é Goiânia. Ele vai voltar para Goiânia. Ele volta para Goiânia, mas ele volta sendo nosso cliente. Ele não procura um contador lá, ele não troca de escritório, porque ele está aqui, está contente com o atendimento, está sendo bem atendido. E a pergunta dele é: você consegue me atender? Sim, consigo. E hoje teve médicos de Rio Preto que foi para Goiânia, teve médico de Rio Preto que foi para o Rio de Janeiro, e a gente continua atendendo também. Bom, e vocês cresceram também 40% nesse primeiro semestre aí com novos clientes mesmo, foram expandindo em quantidade também de clientes. Sim, sim. O primeiro semestre foi muito bom para a gente, teve um crescimento aí em torno de 40%. Nesse segundo semestre o crescimento está maior, a expectativa é de que praticamente dobre esse crescimento, chegando a algo em torno de 80%. Tá muito bom a questão do crescimento de carteira, de atendimento de clientes. Isso porque o médico, Risse, geralmente ele não é funcionário de um único local, clínica. Ele trabalha em vários. Ele pode atuar num hospital, numa clínica, fazer um plantão. Por isso mesmo vai surgindo essa necessidade de optar pela pessoa jurídica e começar a emitir notas. Sim, na verdade a questão da pessoa jurídica é porque tem uma necessidade dos locais que ele trabalha, o tomador de serviço. E sim, talvez uma mescla de pessoa física com pessoa jurídica é o ideal para todos os médicos. Tá? Eu costumo dizer que todos os médicos vão ter empresa, basta saber o momento. O momento é agora, talvez não seja, talvez o faturamento dele está pequeno para ele ter a empresa para manter os gastos dela. Por mínimo que seja, por mais que eu estou dizendo que é pequeno, mas tem os gastos, então talvez não é o momento. Mas no momento certo ele vai ter, pode ter certeza que todos os médicos vão ter. E falando em tributação, o ideal é uma mescla. Talvez isso aqui pela pessoa física, isso aqui pela pessoa jurídica. É a melhor maneira para ele. Esse é um tipo de orientação que vocês dão lá também. Por exemplo, Claro. O médico que procurar pode colocar, olha, eu presto trabalho, serviço para esses locais, tenho esses rendimentos, o que eu faria, o que seria melhor para enquadrar. Esse é um tipo de consultoria que você também consegue prestar. Sim, normalmente quando o médico nos procura, a primeira coisa a fazer é um diagnóstico fiscal dele, né? Vamos fazer um diagnóstico, vamos ver se realmente é necessário abrir empresa, se é o momento, se não é, porque a gente preza muito pela satisfação do médico lá. E talvez vai abrir uma empresa para ele, eu estou batendo na tecla abre uma empresa para ele e não é viável, entendeu? E ele vai ficar insatisfeito. Então esse primeiro diagnóstico é o primeiro passo. Tem que descobrir a necessidade do cliente. Bom, agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a equipe de vocês. Eu estive lá, vi que vocês estão inclusive ampliando, melhorando as instalações, reformando. Como é que é a sua equipe? Você tem lá contadores, auxiliares, você tem uma equipe que vai cuidando, a gente viu aí no primeiro bloco, de cada fase do processo. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa, a minha equipe, são eles que tocam o escritório e não eu. Eu sou contador, tenho mais 3 contadores, 2 contadores e uma se formando, 3 contadores no escritório, que é quem toca o escritório realmente, quem faz a coisa acontecer. Às vezes eu estou um pouco fora do escritório para atender o cliente, para estar no dia a dia do cliente, fazendo a coisa acontecer assim de fora, mas lá dentro a minha equipe é muito boa, o crescimento, a expansão está legal, a gente tem os departamentos necessários para o escritório, às vezes até talvez diferente de outros lugares, talvez um escritório com atendimento de pós-abertura de empresa, igual a gente tem no escritório, para o cliente ter satisfação, um departamento só de emissão de notas para o cliente, que não é algo normal também, normalmente é o próprio cliente que emite a nota, e hoje 100% dos nossos clientes é a gente que emite dentro do escritório, para o cliente ter aquela facilidade. Isso é muito bom, viu? Sem dúvida. Eu sei de muitas pessoas que gostam desse tipo de atendimento justamente porque erra a nota, tem que refazer, não sabe preencher ali, dá errado algum número e nada como quem entende para fazer esse trabalho. Uma das teorias nossas é justamente isso. Talvez o retrabalho, na hora da apuração do imposto, ver que a nota está errada, que seria o momento que a gente iria ver,
vê que está errada, ter que cancelar essa nota, ter que fazer uma série de procedimentos, tanto em prefeitura quanto receita, em todos os órgãos, é mais trabalhoso do que ter um departamento pronto para emitir a nota. Entendeu? Aí sim fica burocrático e o barato sai caro, como se diz no ditado. Sai caro. Muito bom, a gente já está chegando ao final da entrevista, eu tenho certeza que o programa foi muito útil para quem está acompanhando, para saber um pouquinho mais. E a gente tem aqui, para fechar, a nossa pergunta-chave. Vamos lá. Bom, Rice, a pergunta-chave é a seguinte: o Dia do Médico está se aproximando e você explicou aqui sobre todas as facilidades desse tipo de contabilidade. Eu quero saber de você qual que é o grande desafio ainda aqui da Rice Contabilidade em Rio Preto e qual que é o desafio que vocês têm pela frente. Bom, primeiro, parabenizar a classe, né? No próximo dia 18 é o Dia do Médico. E o grande desafio nosso, sem dúvida, o desafio meu, pessoal e do escritório, é conseguir manter a qualidade de atendimento, a qualidade do serviço, diante do crescimento que vem tendo, porque não é fácil. Enquanto estava na mão, estava fácil. Hoje, a gente tem que correr atrás de ferramentas, atrás de se atualizar ao máximo, informatizar ao máximo, para conseguir manter essa qualidade de atendimento. E sem dúvida o desafio é esse, manter o serviço que hoje com certeza é muito bem prestado. Ok, tem que ser o crescimento sustentável. Crescer, mas continuar com a filosofia de quando vocês começaram para seguir adiante. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês lá na Rice Contabilidade. E quando tiver novidades, já estão convidados para voltar aqui ao programa. Eu que agradeço e com certeza voltaremos. Ok, você que acompanhou o Gente Negócios hoje também pode fazê-lo agora pelo YouTube. Você está vendo o nosso endereço aqui, basta clicar, ver os programas e também compartilhar. Eu vou ficando por aqui, até o próximo programa, tchau! You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two I was putty